Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um Dois Pontos Podcast. Hoje com a grande satisfação de meu colega aqui, Fabão, mais uma vez. Você tá diferente, Fabão. Você acha? Alguma coisa que você fez aí? Passou blush? Não, foi só o mesmo. E aí, meu povo, tudo bem? Mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui dividindo essa bancada, esse povo lindo e maravilhoso aqui, né? A gente sempre sai com algo bem positivo no coração. Antes da gente começar aqui a apresentar a nossa convidada, eu quero mandar um grande abraço lá à Pizzaria Delicatessen São José Vila Gourmet, nosso querido Zé do Pão e o Marcelão, muito obrigado. Vamos nos mandar uma pizza aqui maravilhosa. E também a Soldesbel, lá o nosso querido Pastel e Neto, muito obrigado pela água com gás aqui, geladíssima. Tá bem servida aí, Ed. Tá? E é isso, hoje estamos aqui com a advogada criminalista Ed Santos. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Depende de que hora você está assistindo. Muito obrigado por ter vindo, Ed. Faça a sua apresentação aí. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Nosso grande amigo Fábio aí, tive a honra de estudar à época, né? Nós cursamos faculdade juntos, né? De letras. E depois, dei seguimento à minha vida e depois de algumas décadas, né? A gente não vai fazer conta. Eu reencontrei e recebi esse convite, né? De participar aqui dessa bancada, então para mim é uma honra. Obrigada. Quando você falou que estudou com ele, eu pensei que ele já estava fazendo direito também, porque esse cara faz tudo, velho. Todo mundo chega aqui, eu também já fui isso, eu já dei aula disso, eu já fui isso. Tu não é advogado não, né? Não, eu já comecei a cursar, fiquei 2 semestres. Tô dizendo. O difícil agora é descobrir o que ele não fez ainda, exatamente, né? Exatamente. Mas me diga, Ed, doutora Ed? Pode me chamar só de Ed, estamos entre amigos. Me diga uma coisa, Ed, você é da onde? Você é da Jequié mesmo ou não? Não, apesar de gostar muito daqui, mas eu nasci em Simões Filho, né? Depois, aos 7 anos, minha família, né? Meus pais foram para Santa Inês, um interiorzinho, próximo daqui, uma cidadezinha de 10 mil e poucos habitantes. Aí eu passei a minha infância, adolescência lá, tive o prazer, né? A oportunidade, na verdade, de estudar no Instituto Federal, hoje Instituto Federal de Santa Inês, que à época era Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês. A cidade era muito pequena e a gente teve essa oportunidade, né, de uma escola federal ir para aquela cidadezinha. E foi aí que eu aproveitei, né, as oportunidades de estudo, cursei o ensino médio lá, fiz técnica em agropecuária e tive excelentes professores, inclusive um deles é daqui de Jequié, professor Antônio Brito. Foi meu professor de letras e de literatura, uma figura assim excepcional. E aproveitando esse conhecimento, né, a gente de uma cidade pequena, não tinha muitos recursos, família extensa, 9 filhos, oportunidades, né, escassas. Eu aproveitei essa oportunidade, me dediquei ao máximo e foi daí que eu fui galgando outros espaços, né? Eu sempre acreditei que o estudo e o conhecimento, ele transforma. Ele te tira de determinados espaços e ele faz você alcançar determinados objetivos. Então, eu sempre acreditei na educação. E aí eu aproveitei o ensino que essa escola me proporcionou à época, estudei, passei em 2 vestibulares, passei na UNEB, passei na UFBA, que para a época, né, não existia, né, esse boom de faculdade que nós temos hoje. Então, assim, você não tinha muita opção. Ou você estudava para as públicas, ou você teria de vir de uma família que tivesse uma certa estrutura econômica para te manter numa escola particular, com outra estrutura. Então, assim, eu não tinha o plano B. O plano A era o plano A mais o plano A. Então, eu tinha que estudar e passar, né? E assim eu fiz. Eu fui para Salvador, comecei a trabalhar lá para me manter num pensionato. Trabalhei à época na Velox e passei 1 ano estudando. Comecei a fazer o cursinho, mas vi que não dava para manter cursinho com pensionato. Então, eu desisti do cursinho. Peguei alguns livros das escolas públicas que eu estudei e viajei com essa malinha. E vamos estudar. A minha irmã, à época, até brincava assim, você nunca vai passar na UFBA, quem passa na UFBA é filhinho de papai. E aí eu dizia pra ela assim, mas são 40 vagas, eu só preciso de uma. Boa resposta. Eu estudei, a época ainda era aquele vestibular, né, de 2, 4, 16, aí você tinha que... Eu só não podia zerar nenhuma matéria, e aí minha preocupação era a matemática. Mas aí eu consegui, aí eu estudava com os livros que eu tinha, tipo Geografia, História Geral, História do Brasil.
Eu pegava esse material e lia como se estivesse lendo um romance. E assim, aí Vai se envolvendo com a na leitura. segunda fase do vestibular da UFBA mesmo, que também não tinha como manter, né, um cursinho e um direcionamento, tinha um professor que morava próximo e se ofereceu, né, para me ajudar. Como era que eu ia fazer a prova subjetiva da segunda fase da UFBA. E a gente sentou um dia, né, para ele me orientar, e a gente começava a conversar. Ele me perguntava sobre acontecimentos históricos. Assim. Eu fazia um panorama. Eu falei assim, não, mas você sabe, assim, de fato eu sabia. Mas assim, eu li o livro de capa a capa, assim, como se estivesse lendo um romance. Então assim, eu não tinha opção. A minha opção era passar, a minha opção era estudar. Então assim, eu não ia esperar cair do céu, eu tinha que fazer aquilo. E aí eu fiz e deu certo. Aí eu passei na UFBA, passei na UNEB. Como a UFBA oferecia residência para estudantes que não tinham condição financeira de se manter na capital, eu passei no processo seletivo, aí eu consegui morar na residência da UFBA. Aí, como os horários da UFBA, da UFBA são muito complicados, né? Às vezes você tem aula num campus, depois você corre para outro. Às vezes eu tinha aula na Undina, depois já corria para outro campus. Então, assim, você tinha que se virar. Então, às vezes não dava para você trabalhar. Aí eu tive de sair do trabalho, fiz um acordo com a minha chefe, aí ela conseguiu me demitir, eu consegui ter seguro-desemprego para me manter durante alguns meses. Aí foi quando eu consegui a residência da UFBA, aí eu saí do pensionato porque eu já não tinha mais dinheiro para pagar. E aí foi na fé, eu disse assim, Deus vai me mostrar um caminho, eu preciso estudar. E antes de eu fazer o vestibular, eu ainda estava no interior e saiu a inscrição do concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia. Aí eu pensei assim, bom, eu não tenho como ir para Salvador, não tenho parentes, não tenho família, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse dinheiro, e como foi que eu consegui dinheiro para pagar a inscrição? Eu ia para o fórum à tarde, e sabe aqueles livros gigantes, antigos, assim, dos cartórios extraoficiais? Eu passava a tarde toda transcrevendo as atas das associações, e ao final do mês, um colega, que hoje sou muito grata por isso, me pagava, acho que a época era R$50. Peguei esse dinheiro e paguei a inscrição. Um oficial de justiça pagou a cópia de uma apostila para esse concurso específico do Tribunal de Justiça. E aí eu peguei essa xerox e estudei. Faltava à época, acho que 28 dias para o concurso. Aí eu peguei essa xerox e estudei. Eu só parava para comer, assim, e fazer alguma coisa para ajudar em casa. O resto era só estudando por essa apostila. Aí eu passei no concurso, mas não fui nomeada de imediato. Passei em terceiro lugar. Aí eu fui para Salvador, aí essa parte eu já contei. E aí quando eu estava cursando, já nem lembro mais qual semestre foi, eu fui nomeada no Tribunal de Justiça. E antes de ser nomeada, para eu continuar me mantendo, porque eu precisei sair do emprego por conta dos horários da UFBA, acho que quem estuda na UFBA deve saber como os horários são. Eu ficava pensando, como é que eu vou manter agora? Apesar de ter a residência, não pagar aluguel, a gente tinha, era ofertado, né, a alimentação no restaurante, mas nem sempre a gente conseguia chegar no horário que o restaurante estava aberto. Por quê? Porque às vezes a aula demorava, às vezes o ônibus atrasava, às vezes você não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Você saía da Undina andando e até o Corredor da Vitória, eu fazia isso com mais 2 colegas. E aí eu comecei a me dedicar, e eu sempre quis fazer direito antes de letra, mas o curso de direito, porque o curso de letras eu conseguia fazer dentro de um turno só. Mas aí, como eu não consegui me inscrever nas primeiras vagas ali, por conta de um documento que ficou faltando, aí eu fiquei assim, meio que uma parte de manhã, umas aulinhas no início da tarde, e não conseguia conciliar com o trabalho. Aí eu disse assim, eu tenho que estudar. E sempre foi isso. Assim, a minha filosofia sempre foi essa, eu preciso estudar, eu preciso sair desse lugar. E assim, eu nunca me conformei. Então, assim, quando a dor, ela te invade e você não aguenta mais, você precisa dar um passo. E o meu passo sempre foi a educação. Eu sempre acreditei na educação. Eu comecei a estudar muito, estudava muito. Sempre fui muito estudiosa. Então, assim, a sua disciplina, a sua resiliência vence a sua inteligência, né? Então, se você não tem inteligência, mas você busca outros subterfúgios, eu acho que você consegue. Mas não é desculpa, né? Sem querer interromper, gente, tô pedindo licença, sem querer interromper, depois a gente vai falar sobre isso. Essa dedicação sua que você tem, que você deixou a gente impressionado, essa dedicação. Eu fiquei aqui só. É uma coisa que você já tem de você ou foi motivada pelo curso de Direito? Você sempre quis ser advogada? Eu sempre quis, desde a época em que eu era, acho que 5ª série, salvo engano. Tem um fórum lá na cidade e eu vi uma mulher, uma juíza vestida com a toga preta. E a época era um júri, eu achei aquilo tão fantástico, assim, tão fenomenal. E eu olhei aquilo e disse assim, eu quero ser isso. Mas não era mais fácil comprar uma fantasia? Eu acho que não existe limites para a mente de uma criança, né? E aí eu continuei estudando, e aí eu disse assim, o dinheiro tá acabando, o que é que eu vou fazer?
Aí eu consegui, no terceiro semestre, ser a melhor aluna da disciplina Fonética e Morfologia da Língua Portuguesa. Pô, que massa. E aí a professora, depois de um término de aula, antes de começar o segundo horário, aí a turma começou a ficar ali na frente, conversando, aí ela conversou e perguntava, e Edinalva, não sei o quê. Aí não sabiam como era que funcionava a logística da UFBA, né? Uhum. Aí me perguntou como era que funcionava a residência, eu expliquei exatamente como era, que não era só suruba, drogas e festa, não. Uhum. As pessoas eram responsáveis. As pessoas Rolava eram suruba? responsáveis. Aqui eu tô brincando, né? Aí eu contei pra ela como que funcionava, assim, como é que você se mantém e tal. Aí eu falei, contei a minha história, que você já sabe, você saiu do emprego, tava acabando o dinheiro. Ela falou assim, então você vai fazer pesquisa comigo. Aí ela me convidou, a professora doutora, pra fazer pesquisa pela linha da PIBIC com ela e tal. E eu fui, 0800. Que massa. E uma hora eu consigo uma bolsa pra você. Fiquei acho que 2, 3 meses. Aí quando eu já não tinha mais, assim, não tinha mais luz no horizonte, ela conseguiu uma bolsa pra mim, acho que a época era 250 a 300 reais. Aí eu, pronto, aí resolvi a minha vida, né? Aí eu dava aula de inglês básico para alguns colegas que não tinham noção de inglês. E aí foi seguindo a vida, e depois veio a nomeação do Tribunal de Justiça, aí eu vim morar em Jequié. Aí depois comecei a trabalhar aqui. Aí com a turma aqui de Jequié a gente... Você conseguiu transferência ou fez outro vestibular? Como foi? Não, eu já fui nomeada aqui. Aí depois eu fiz a transferência para cá. Ah, conseguiu, porque consegue também, né? Que é a prerrogativa do servidor público, quando ele... Aí eu comecei, esperei 2 anos, não chegou direito aqui para Jequié, na época não tinha. Aí a gente fazia rodízio com os colegas, aí depois eu já me senti gente, né? Já tirei a habilitação, já comprei carro, assim, tava me sentindo rica. Quando eu fui nomeada, aí eu fui nomeada já depois do fechamento da folha. Aí só fui receber no segundo mês, quando eu vi aquele dinheiro na minha conta. Mas era tanto dinheiro para mim, que eu tava me sentindo rica. Que massa. Aí foi assim, aí depois daí a minha vida mudou, né? A minha vida mudou assim completamente, eu consegui ajudar os meus pais. Aí depois eu comecei a fazer faculdade de Direito, que foi sempre o meu sonho, fazer a faculdade de Direito. Aí eu comecei a viajar para Conquista. A gente viajava todos os dias, fazia rodízio, né? No carro de um, de outro, às vezes a gente ia de ônibus, às vezes eu trabalhava de 8 às 16 aqui no fórum. Na época fui nomeada diretora de secretaria, então trabalhava até 8 horas. Aí pegava de 8 às 16. Às 16h15 a gente juntava, todo mundo ia, né? Às vezes não dava, não dava. Às vezes a gente voltava, às vezes a gente parava no meio do caminho, às vezes o carro quebrava, às vezes a gente não chegava em Jequié. Às vezes a gente dormia no posto com a chuva, né? Arriscando a vida. Mas é um estudante passa por cada coisa, 153 quilômetros de Jequié para Conquista, né? Para ir e voltar todos os dias. Então, eu não sei como eu aguentei. Aí, nos últimos 2 anos, o corpo já não respondia mais, né? Aí eu pedi remoção para Vitória da Conquista. Aí eu fui para lá. Aí ficou lá quanto tempo? Eu fiquei, acho que quase 2 anos. Aí foi quando eu conheci o pai da minha filha. Aí eu fui embora, pedi remoção. Aí, como eu já tinha pedido remoção, não consegui. Remoção não, né? Licença sem vencimento. Sim. Aí já estava lá em São Paulo, já tinha estruturado a minha vida lá, eu queria já advogar. Eu pedi exoneração em abril de 2015. Aí de lá para cá eu só advogo. E hoje passei em alguns concursos. Passei no concurso de juiz leigo, de conciliadora do Tribunal de Justiça, o qual eu atuo hoje, aqui na comarca de Jequié, na 2ª vara dos sistemas de juizados especiais. E tenho a oportunidade de trabalhar no escritório Tolomei Santos e divido, né, essa oportunidade com o nosso grande amigo, Dr. Tiago Vilas Boas. Uma figura. É fácil conviver com o Tiago? Eu vou deixar Sérgio responder essa pergunta. Não. Pra você, Dr. Vilas Boas, ó. Tico é uma figura. Não, assim, Tico, assim, a gente brinca a parte tudo, mas Tico, assim, é um dos advogados mais competentes que eu conheci. Eu sou suspeito de dizer que é um amigo meu de infância de muito tempo, mas ele é bem atuante e na atuação dele a gente percebe muito o conteúdo, né, que ele tem. Não, ele é incrível, assim, na profissão, assim, um cara extraordinário. Acho que caiu, eu sempre falo que caiu parece como uma luva pra ele, essa profissão. Tipo assim, alguém que nasceu pra advogar, sabe? Assim, eu não consigo visualizá-lo fazendo outra coisa. Ele diante de tudo que você falou, eu fiquei só ouvindo, né, e tal. A gente conhece, mas não conhece bicho, fala alguma coisa. Essa parte que quem vê de hoje, né, que conquistou seu espaço na condição de advogado, que foi um sonho, o caminho foi complicado. E hoje você tem a oportunidade de multiplicar essa força que você teve com outras pessoas. Eu tenho certeza que você deve aconselhar, ajudar várias mulheres também que têm sonhos e fala assim, doutor, o que é que você acha? E eu tenho certeza que você fala, vai que você consegue, porque eu consegui.
Não precisa nem parar para contar a sua história toda, porque é uma história muito bonita de superação. E você falou uma coisa bem interessante. Quanto mais há uma necessidade dentro de você, se você canalizar essa dificuldade para os seus objetivos, você consegue. O que você fez? Quanto mais você tinha dificuldade, mais você canalizava para poder estudar. Eu não vou perder meu tempo para poder me lamentar, eu vou estudar. Então, cada dificuldade que vem, você canalizava para estudar. E quem tá em casa aí, que é mulher, você geralmente fala mulher porque é o espelho que a gente tenta transmitir do convidado, né, para outra pessoa. E tem aquela mulher em casa que às vezes tá sem perspectiva, tá com crise existencial. Qual o conselho que você dá para ela nesse momento? Que eu não sei o que eu faço da minha vida, eu acho que eu não consigo, porque eu já tenho um filho, tenho 2, tenho 3, tô separada, tô desempregada. Passa essa mensagem aí. Sempre há uma alternativa. Sempre há. Assim, eu acho que o nome do podcast, ele é muito pertinente, né? Dois pontos. Eu normalmente há 2 pontos de vista. Sempre há uma alternativa, sempre há um caminho paralelo, assim. Eu acho que você tem que olhar e você tem que começar a mover-se, sabe? Assim, se não tá dando certo por esse caminho, da forma como você tá fazendo, você tem que achar outras saídas e outras formas, né? Por exemplo, eu venho de uma família extremamente humilde. Qual a probabilidade de eu sair do interior e morar na Salvador, numa capital, sem nenhum tipo de recurso, né? Então, assim, só que eu fui persistente. Tem uma frase de Albert Einstein que eu gosto muito. Ele diz assim: insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você tem sempre os mesmos resultados, se você está numa situação que não te agrada, que não é isso que você quer, se é num emprego que você não gosta mais, se é numa relação abusiva, qualquer coisa que seja, se é uma profissão que já não te deixa feliz, sabe? Você tem alternativas, você tem que fazer algo diferente. Porque se você se mantiver naqueles mesmos passos, naquela mesma dinâmica, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, assim, faça. Sempre há uma chance. A gente só não faz quando a gente morre. Então, enquanto a gente tiver vida e respirando, dá pra arriscar, mudar. Né? Se arriscar. A grande luz da vida. A gente se arrisca por tanta né? coisa. A gente se arrisca por tanta coisa. Eu acho que, assim, muitas pessoas têm... Isso depende também de criação, depende também de quantas linhas você já conseguiu atravessar, né? Porque, às vezes, a gente fica intimidado a fazer alguma coisa. Falta aquela coragem. Ou foi plantado muito medo. Você mesmo, caramba, você foi muito corajosa. Você se virou sozinha, ficou um tempão sozinha, mesmo tendo um recurso limitado. Teve perspectiva de que ia ficar no zero, mas você... Eu acreditei que ia dar certo. Então você não foi enganada. Lá vai ser um mais poderoso. Eu vou encarar esse desafio porque eu não conheço ninguém. Eu vou ter emprego e vou. É tipo assim, você usar o obstáculo como se fosse um trampolim. Pra você pegar impulso e subir, sabe? E você sair. E assim, se as pessoas dizem assim, mas eu tô no fundo do poço. Se você, porventura, se achar que está no fundo do poço, fique feliz, porque você não vai poder descer mais. Agora você vai ter que subir. Você vai ter que emergir. Eu gostei da metáfora. É isso mesmo. E por que criminal? Na verdade, eu posso dizer que a advocacia em si, né? A atuação na prática criminal meio que caiu no meu colo. Quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu trabalhei praticamente em todas as varas, exceto Fazenda Pública. Então, eu trabalhei na vara de família, registros públicos, ação penal, execução penal, júri, infância e juventude. E também, à época da faculdade, depois também estudando para concurso, eu acabei me apaixonando pelo estudo das ciências criminais. Então, assim, eu gosto muito de estudar essa parte criminal, essa parte de criminologia, essa parte de medicina legal. Eu acho muito instigante, eu acho muito interessante. Você tentar entender por que determinado indivíduo comete determinada conduta delituosa. Porque nós, enquanto cidadãos civis, a gente tem uma notícia que saiu numa mídia, né? Numa rede social, um canal de televisão. Não sei quem matou não sei quem furtou, não sei quem roubou e tal. Claro que existem aquelas pessoas que são dadas à criminalidade, independente da sua situação econômica. Mas também você tem que ter aquele olhar crítico, o olhar de um criminólogo que vai tentar fazer uma investigação, estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, que é o próprio controle realizado pela sociedade, entender as teorias do labeling approach, que é a questão do etiquetamento, que a própria sociedade já etiqueta, já aponta, não, aquela pessoa com aquele estereótipo já é predestinado para aquele tipo de conduta criminosa, entender por que aquela pessoa cometeu aquele crime,
por que naquele determinado momento ele cometeu aquela conduta criminosa, qual é o histórico familiar dele, de onde ele vem, por que será que eu não cometi o crime e sim ele, né? Então, assim, você tentar estudar a questão social, a questão enxergar o capitalista. histórico, não uma história por trás aqui. Igual as pessoas apontam, defender o bandido, defender aquele, sabe? E aí você observa que a tríade dentro do direito, ela tem de funcionar. Porque, assim, existe a figura do magistrado, do juiz, que ele, dentro do direito, né? Ele é visto como um terceiro imparcial. É aquele que vai estar ali para poder julgar. Aí eu vou fazer um recorte aqui para a gente adentrar na área criminal. Eu vou me desvincular de outras áreas. Então, a gente tem a figura do Ministério Público, né, que é o fiscal da lei e também o titular da ação pública, né, ação penal pública. Se o Ministério Público apresenta uma denúncia baseada na conduta de alguém, né, desde que esteja presente a justa causa, que é a materialidade, indícios de autoria, né, teve toda uma investigação prévia da autoridade policial, encaminhou o inquérito policial para o Ministério Público ofertou a denúncia, para que o juiz sentencie aquela pessoa, até para que aquela pessoa cumpra a pena, né, cumpra a sentença, né, ele pague pela conduta que ele cometeu, é necessário que tenha a atuação do advogado, porque o advogado, tem previsão na Constituição Federal, que ele é uma figura de função essencial à justiça. Então, assim, o advogado, ele faz todo um trabalho técnico para que o juiz possa, inclusive, aplicar a pena. Então, quando a gente pensa assim, o advogado está defendendo o bandido. O advogado, ele está ali para fazer a defesa técnica, que é essencial. Se não tiver a defesa de um advogado, o processo é nulo e o juiz não consegue sentenciar ao final. Claro que o advogado vai pedir o que tiver direito esse indivíduo. Se tem uma causa de redução de pena, se tem um atenuante, se pode descaracterizar uma qualificadora, né? Entender todas as nuances do crime. Mas a figura do advogado, ela é primordial, até para que a justiça seja feita. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de ambos os lados, né? E a gente entende que a sociedade civil, ela não tem essa compreensão. Então, a gente vem aqui com essas falas, para que as pessoas também entendam. O advogado, quando ele sai da seara criminal, ele vai para a seara civil, por exemplo, uma pessoa que está ali precisando de uma cirurgia, por exemplo, plano de saúde, um exemplo, né, nega. Aí a atuação, assim, extraordinária do advogado de correr ali, tipo o Dr. Tiago Vilas Boas, né, que ele faz isso com excelência, entra com uma liminar e já vai para o juiz, já para o plantão judiciário e o juiz já defere e aí já vai cumprir, aí alguém consegue salvar uma vida. Então, assim, são papéis extremamente importantes. Então, na cadeia da vida, eu acredito, assim como dizia Paulo Coelho, né, são todos igualmente importantes, porque são todos igualmente necessários. Então, assim, todas as suas profissões têm as suas peculiaridades, têm as suas destrezas, né, têm as suas proezas. Então, é importante sim. Então, assim, a advocacia criminal, ela caiu no meu colo. Eu comecei a advogar enquanto advogada da ativa e aí eu fui gostando da área, né? Então, assim, eu acabo aprendendo muito no meu cotidiano, no meu dia a dia. Mas é uma ciência, né, que a gente estuda e aprende cotidianamente. Não é uma área pesada, não? A mais pesada da advocacia? E não te intimidou de forma nenhuma? Eu não costumo pegar, por exemplo, tem crimes que, assim, a minha ética, assim, não permite fazer, por exemplo, eu não atuo em processos de estupro, por exemplo. É demais defesa, para né? mim. Só se for para ajudar a vítima, na verdade, Nunca atuei ou não? também como assistente de acusação, né? Mas você se limita a não? Eu acabo não conseguindo trabalhar em processos dessa natureza, sabe? Mas, assim, quando eu chego no presídio, assim, eu, enquanto mulher, advogada criminalista, é um tanto complicado, né? A gente chegar assim no presídio, enquanto mulher, enquanto advogada, tem aqueles olhares assim. Aí, quando eu chego, até brinco com os meus clientes, né? Olha, você pode mentir até para Deus, menos para mim, senão eu não consigo fazer sua defesa. Tem isso, né? Então, assim... Você pode ter cometido o crime que for, mas por seu advogado, você tem que dizer a verdade. Agora, o olhar que a pessoa que cometeu um delito tem para o advogado, claro que tem suas exceções, né? É um olhar diferenciado. Ele vê o papel do advogado como alguém que ali tá para fazer algo por ele, né? Que pode confiar, que vai tentar fazer o máximo dentro do que é permitido na lei, a defesa técnica, né? E claro que ele também, o papel do advogado está ali também para assegurar a legalidade da aplicação da lei. A gente sabe que existem excessos, né? Existem excessos em vários órgãos. Nos órgãos de segurança pública, em sede de delegacias, né? Através da autoridade policial, da atuação dos próprios agentes. A gente sabe que tem aquelas pessoas que acabam
extrapolando, né? Uhum. Então, a figura do advogado lá, junto com o seu assistido, é importante, porque ele está ali também para assegurar a aplicação da lei, a legalidade, né? Um processo íntegro é o que a gente busca, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas, assim, advogar na área criminal não é tão fácil, né? Porque tem nuances em que você tem que estar preparada para lidar com questões extremamente difíceis, né? Uhum. A gente lida com coisas difíceis, né? As pessoas falam, a escória da humanidade, né? De fato, assim, você vai estar ali numa situação que é extremamente delicada. Se você olhar à primeira vista, você pode ter um olhar pré-conceituoso, né? E as pessoas perguntam, será que qualquer pessoa pode cometer um delito, por exemplo? Será que você é um potencial homicida? Será que você é? Será que eu sou? Porque a sociedade só julga, né? Tem cara. Será que tem cara? Tem uma cara de gente ruim, velho. É mesmo, sua cara, só não tem um coração bom. Eu já lidei com muita gente ruim. Então, todo mundo tem direito de defesa, né? Agora tem aquela questão seguinte, você, quando o cara comete um crime, como você falou, ele tem que procurar um advogado, né, tal, beleza. Mas até onde vai ser o compromisso entre você e o seu cliente? E digamos que o crime que ele cometeu, ele confessa para você de uma forma que foi hediondo. Você pode desistir de defendê-lo, não é isso? Depender da causa, né? Digamos que é algo como você falou. Você falou que o não pega advogado estupro. não é obrigado a atuar num processo. Mas ele pode renunciar. só depois que ele se abre para você. Aí existe a questão do sigilo profissional. Isso, sim. A gente tem o sigilo profissional. Todas as profissões, né? Tem seus sigilos profissionais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você não tem mais... Você, enquanto advogado, não tem mais interesse em continuar naquela causa, você tem que manter a sua ética, né? Você manteria ou você, a depender do caso, você renunciaria? Indicaria outro, né? Tem advogados que podem não se sentir confortável em atuar em determinado processo. Ele não é obrigado a ficar. Ele pode pedir, né, renúncia do processo, né, enquanto procurador. Aguarda os 10 dias, né? Caso a parte, né, já constitua de pronto outro advogado, tudo bem. Então, o advogado não é obrigado a estar atuando na causa. Ele tem essa liberdade de sair. Pode subestabelecer com ou sem reservas, pode renunciar, né? Tendo esse cuidado e essa cautela de manter o sigilo profissional. Uhum. Aí, página virada, não tem nem o que... Vida que segue. Vida que segue. E vamos falar aqui que é uma lei, né, que tem bastante atualizações nos últimos meses, né? Que é a Lei Maria da Penha, né? Sim, que também tem a ver com esses casos, né, de crimes hediondos também. É polêmica, como as pessoas dizem que tem muita mulher que usa para poder atingir um homem pessoalmente, assim, porque tá com raiva, enfim. Então, ela foi se remodelando, ela tá se atualizando justamente para proteger aquelas pessoas que não devem, principalmente homem. Tinha muita mulher que dava queixa sem o cara ter feito nada só para poder prejudicar. Porque a Lei da Maria da Penha era muito assim, ela denunciou, então é verdade, então toma. O que é que você tem a falar da Lei Maria da Penha, suas atualizações e a aplicabilidade dela, se melhorou, se piorou, na sua opinião, o que é que poderia melhorar? A gente sabe que a violência doméstica e familiar, no núcleo familiar, no núcleo doméstico e nas relações íntimas de afeto é uma realidade, uma constante, é algo extremamente complexo e é algo que existe dentro da humanidade, né? A gente não pode tirar isso como exemplo somente no Brasil, né? A gente sabe que isso existe mundo afora. A violência doméstica, ela sim acontece. Essa sua fala, a gente pode até fazer um recorte, né? Pode sim existir casos em que a mulher possa chegar em sede de delegacia e mentir. Dizer que o companheiro agrediu ou não. Não vou dizer que isso nunca aconteceu, porque pode ter acontecido, né? Mas assim, a realidade é que a violência sim acontece. Sobretudo, dentro do núcleo familiar, dentro do ambiente doméstico, nessas relações íntimas de afeto, que é esse o entendimento que o STJ dá em relação à constitucionalidade da lei Maria da Penha, né? É uma lei que foi importante, é uma lei que surgiu não é porque o Poder Legislativo é bonzinho. Essa lei surgiu no ano de 2006 por conta de uma condenação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando foi levado à comissão, né? O caso da Maria da Penha, que sofreu dupla tentativa de homicídio pelo próprio companheiro. Então, aí tem todo esse contexto de surgimento da lei. Então, ela surgiu porque ela é importante, né? Porque existe a questão da vulnerabilidade, né? Da mulher em relação ao homem. E a gente vê isso se agravando, né? Porque a violência existe, e aí da violência já surge
o feminicídio, né? E a gente entende que o feminicídio, ele não acontece com a morte. O feminicídio, ele acontece lá atrás, através do controle, através do ciúme exacerbado, né? Através de determinadas condutas, de pequenas agressões, de agressões verbais, psicológicas. E isso aí, vai crescendo, crescendo, e a culminância disso é com o feminicídio. Então, assim, é uma lei importante, sim. É uma lei que trata de várias nuances, sobretudo porque a Lei Maria da Penha não é uma lei criminal. Tanto é que só existe um artigo que trata de crime, que é do descumprimento de uma medida protetiva, né? Que a pena, inclusive, foi atualizada agora em outubro de 2025, 2024, salvo engano, que a pena ia até 3 anos, agora é de 2 a 5 e é pena de reclusão. Então, assim, por que existem tantas atualizações na Lei Maria da Penha e ainda assim a gente não consegue controlar o índice de violência, né, que acontece? Eu, particularmente, enquanto mulher, entendo que somente a lei não resolve o problema. Eu acho que a gente está diante de problemas estruturais sistêmicos. É um problema cultural, educacional, é um problema social que não pode ser tratado pura e simplesmente somente com a lei. Claro que a lei vem para tentar amenizar, mas só a lei não resolve. Agora, que a violência doméstica é uma realidade constante e, infelizmente, isso acontece, sim. Acontece e é uma tristeza. E é interessante que você falou dos sinais, né, Sérgio? Sim. Não vamos nem falar de leis. Mas você, enquanto mulher, pelo que você já acompanhou durante esse seu trabalho na advocacia, fale um pouco dos sinais que a mulher pode entender e se livrar daquela situação. Primeiro, ela tem que se perguntar como é que ela se sente dentro do relacionamento. Porque a lei, ela traz vários tipos de violência, né? E não sei se todas as mulheres sabem, mas a maioria deve saber que a violência, ela pode ser física, pode ser sexual, pode ser psicológica, pode ser moral, pode ser patrimonial. Então, a gente tem vários tipos de violência. E essa mulher, dentro desse contexto de relação íntima de afeto, ou dentro da própria família, na relação familiar, o núcleo familiar, ela tem que começar a perceber como é que ela se sente naquele relacionamento. Porque ela começa um relacionamento, porque ninguém começa um relacionamento com agressões, né? Sempre existe o encanto, sempre existe a conquista, sempre existe as peculiaridades, as afinidades. Mas com o tempo, com a convivência, as coisas elas vão se estremecendo, né? Aí começa a vir um controle, aí começa a vir a questão do afastamento de núcleos, do núcleo familiar sobretudo, afastamento de amizades. Aí o ciclo dela vai se fechando. Aí às vezes vem a questão para aquelas mulheres que não trabalham sobretudo, né? Vem a questão da dependência econômica. Aí já é uma forma de aquele homem controlar essa mulher de alguma forma. Aí depois vem a questão da maternidade. Porque quando vem a maternidade, a mulher ela fica mais fragilizada. Por quê? Porque ela tem um ser que depende dela. E alguém tem que cuidar desse ser. Alguém tem que dar conta dos horários desse ser pequeno, desprotegido. E quando você tem uma criança no núcleo familiar, essa criança tem horários, né? Você praticamente vive 24 horas para essa criança. Então, assim, quem vai fazer esse papel? Você vai terceirizar? Ou a mulher, geralmente, porque eu sei que tem homens que também fazem esse papel, mas geralmente é a mulher que faz esse papel. Ela que, às vezes, se trabalha, acaba deixando de trabalhar. É a mulher que, às vezes, nem começou a ingressar no mercado de trabalho, mas já engravida precocemente com relação a essas questões de gravidez, né? Muito fora do tempo, sem planejamento. Então, assim, essa mulher, ela começa a ficar vulnerável, porque, assim, ela tem uma criança, eu estou citando nessas circunstâncias, mas também podemos ter tantas outras, né? De pessoas que vivem em situações econômicas confortáveis e ainda assim sofrem violência doméstica familiar. Mas, geralmente, são mulheres também que dependem economicamente do parceiro. Aí também é uma forma de ele controlar. Aí ela pensa, se eu separar, eu vou fazer o quê? Quem vai cuidar do meu filho? Como é que eu vou trabalhar e cuidar de uma criança ao mesmo tempo? Então, assim, são várias nuances, são vários contextos que acabam fragilizando essa mulher. Então, ela tem que buscar essa rede de apoio, um amigo, um parente, um familiar, conversar, entender. Às vezes tem até a dependência psicológica, né, que ela tem em relação ao parceiro. Às vezes tem aquele cuidado disfarçado, né? Às vezes, assim, é um cuidado abusivo, mas que a vítima que está inserida naquele contexto, ela não consegue perceber. Mas ela vai adoecendo, as agressões vão aumentando. Aí vem aquelas fases, né, tipo da pessoa que bebe. Você bebe, tá tomando uma bebida e você fica alegre. Aí depois você toma mais, aí já fica sonolento. Aí depois
Tem a questão da fase de agressão e até a fase que você praticamente apaga. Sim. A gente pode pegar isso como analogia para a questão da violência também, né? Porque a mulher, ela vai sofrendo esses picos de violência, aí vem, mas me desculpe, mas eu te amo. E assim, você tem que entender esses sinais e procurar ajuda. Porque geralmente, quando a mulher está nesse contexto e ela não consegue perceber, e ela sozinha, ela não consegue já se ajudar, o que vai culminar nisso é o feminicídio. Eu ia falar isso agora. A rede de apoio familiar é muito importante, né? Ouvir os familiares que estão de fora conseguem entender um pouco melhor a situação. Ouvir, né? Principalmente se for irmã, irmão, primo. Então, assim, não deve se ouvir todo mundo, mas se vier uma ou duas opiniões da sua vida pessoal e na sua relação com seu parceiro, tenha cuidado que tem alguma coisa diferente que você não está percebendo. Você concorda? Concordo. É triste, né? É a gente triste, saber que as pessoas que mais deveriam proteger são as que mais agridem, né? Teve um caso hoje achei bem interessante, né? E uma senhora que eu conheço ela há muito tempo, ela chegou lá no meu escritório e falou assim: amigo, tu sabia que aconteceu isso e isso com minha filha? Eu olhei pra ela e falei assim: só vocês não percebiam, eu já sabia que isso acontecia. Você não me falou nada? Eu falei: quem tem que ver é vocês. Eu não vou estar de fora me metendo numa coisa de um casamento alheio. Então, assim, a gente que tá de fora, a gente percebia, mas só que eu não tinha essa amizade ou intimidade de chegar e opinar, né? Então, assim, os pais dessa menina se cegaram, porque o cara era aquela coisa toda e tal. Então, quando o santo é muito bom, desconfia do milagre. Tava na cara, só que eles ficaram cegos, né? E não procuraram entender ou saber de onde foi que aquele cara... Eu conhecia, né? Então, assim, eu não vou me meter em vida de ninguém. Quem sabe o cara não melhorou e agora tá querendo dar a volta por cima, então eu não vou atrapalhar. Então, os sinais o cara já dava. E aí, meu amigo, eu desenrolar, eu fui na casa dela hoje, conversei, não foi muito bom não, viu? Foi muito bom não. Ela casou e separou no dia seguinte, já separou de corpos e, enfim. Então, a gente que é família, a gente que é parente, a gente tem que ficar atento aos sinais, observar muito, principalmente os pedidos de socorro em silêncio das pessoas, né? Tem um gesto, não tem? Tem. É assim. Eu acho que é assim, né? Esses gestos eu uso assim muito em lugares públicos, né? Onde a gente não pode gritar. Acho que é assim, ó. Mas quando eu falo pedir socorro em silêncio, a pessoa pede, é num choro constante, é numa tristeza, né? E a gente tem que entender, amigo, filho, filha, o que é que tá acontecendo? Onde é que eu posso ajudar? Porque só julgar, porque você não tem que entender, porque muitas vezes é violência psicológica. Muitas vezes é até agressão física que não deixa marcas, mas um tapa que não deixa marcas na parte externa, ela deixa marcas profundas aqui e aqui. Então a gente tem que se atentar. Eu falo que Deus não me deu irmã, não. Ou filha, porque eu sou muito atencioso com os sinais. E quando a gente vê uma amiga passando por alguma situação, eu consigo entender. Só que eu não vou entrar em vida de ninguém, né? Mas aí eu vou abrir um parênteses, né? Em relação, não vou me meter. A própria Lei Maria da Penha, ela traz um dispositivo que fala que a proteção, né, o combate, né, à violência doméstica e familiar, ela é dever da família, da sociedade e do Estado. E em 2017 surgiu a Lei de Escuta Protegida, de Escuta Especializada e Depoimento Sem Dano, que é aquela lei para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Essa lei existe desde 2017, ela faz parte também desse protocolo, né, de proteção, né, tanto dos documentos internacionais que a gente tem, né, em sede onusiano e interamericano, né, do combate à violência contra crianças e adolescentes, que é como se fosse a lei, e a lei Henri Borel também é como se fosse a Lei Maria da Penha para crianças e adolescentes. E tem um dispositivo da lei na escuta especializada de depoimento sem dano, e tem um artigo que diz que todo aquele que souber que uma criança ou um adolescente é vítima de violência, ele tem de denunciar. Porque se você não denunciar, você souber e você não denunciar, você está cometendo um crime. Aí sim, eu concordo. Então, assim, hoje, um papel é social. Então, todos nós que tivermos conhecimento de que crianças, adolescentes, mulheres, que são pessoas que estão incluídas dentro do grupo de vulneráveis, idosos, né, que são maltratados, nós, enquanto cidadãos, nós temos obrigação de denunciar. Existem vários canais de denúncia. Por exemplo, tem um canal, o número 180, que é um canal especializado, ele é nacional,
para mulheres que são vítimas de violência doméstica familiar, dentro da família, do núcleo familiar e relações íntimas de afeto, independente de coabitação. Você pode ligar para esse número 180, mulheres. Aqui, né? Vou deixar aqui. 180, liguem, porque eles vão direcionar, eles vão acolher, se for necessário, fazer indicativos de encaminhamento para políticas públicas, porque o objetivo da lei é trabalhar nesse conjunto integrado com todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, educação, saúde, assistência social. Então tem esse canal 180 que você pode ligar até para se inteirar, né? Entender também. Se, por exemplo, as mulheres estiverem sofrendo violência, essa violência foi iminente ou realmente a violência já está acontecendo, você pode ligar para o 190 e chamar a polícia militar. E por último também, se você também quiser denunciar algum tipo de violência, você pode ligar para o número 100, Disque 100, porque é um número que você faz denúncias de violação de direitos humanos. E a violência doméstica familiar, de acordo com o entendimento das cortes superiores, é violação de direitos humanos. Então, se é violação de direitos humanos, é dever de todos nós, enquanto cidadãos, cuidar, ajudar, denunciar. E outra coisa, esses canais, eles mantêm sigilo. Se você denuncia, você tem receio. O número repete aí, por favor. 180, se você quiser tratar de denúncias sobre violência doméstica familiar, é um canal próprio para essas mulheres. O 190, né, que você pode ligar para a polícia militar se a violência for iminente, ou se já estiver ocorrendo a violência. E Disque 100, que você vai fazer denúncias de violação de direitos humanos. E aí independe desse grupo de vulnerável, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, ou outra pessoa que não seja enquadrada dentro desse grupo, mas que esteja vulnerável naquele momento. Eu moro longe, eu não quero ir na DEAN, não. Então esses números vão te dar um suporte para que você possa fazer posteriormente os desdobramentos, né? Sim. Então, o objetivo da Lei Maria da Penha é criar uma delegacia especializada, a DEAN. Mas a gente sabe que a nossa realidade não é essa, né? Então, nem todas as cidades, sobretudo cidades pequenas do interior, têm uma delegacia especializada. Então, você pode ir em qualquer delegacia. E com relação às medidas protetivas, que é algo extremamente interessante, importante, as mulheres podem saber que se na cidade onde elas residem não tiver judiciário ou não tiver uma autoridade policial, elas podem, inclusive, as medidas serem feitas pelos agentes de polícia comunicando em até 24 horas ao magistrado, né? Ao Poder Judiciário. Tem isso também, né? Então tem essa escadinha. Se não tem o Poder Judiciário ali, entra a autoridade policial, o delegado Vamos dizer, lá de polícia. faz Coutinho de Itaúna. Pronto. Se não tiver juízo ali 24 horas, tem um plantão judiciário, né? Que é na capital. Mas de forma imediata, porque a violência naquele momento ali é o Poder Judiciário. Não tem o Poder Judiciário, a autoridade policial, o delegado de polícia e, em último caso, o agente de polícia. Que aí pode ser Polícia Civil, Polícia Militar, quem tiver e quem for acionado na hora. Guarda Municipal, né? Pode ser Qualquer também. agente pode ser acionado de acordo com a necessidade, lembrando de fazer a comunicação, né, em até 24 horas ao Poder Judiciário. Tá gostando Foi disso? interessante, Muita informação. Vamos só dar um intervalo rapidinho pra gente comer a pizza que já chegou. Gente, a gente vai comer uma pizza aqui rapidinho, enviado lá pela nossa querida Vila Gourmet, São José Vila Gourmet. Nosso grande abraço aí ao Zé e ao Marcelão, muito obrigado, amigos. E também mandar um abraço lá para Sol de Isbel, que nos mandou uma água com gás aqui maravilhosa, geladíssima. Muito obrigado aí ao Neto e ao Pastel pela força, valeu. E também aproveitar aqui, se vocês têm alguma dúvida, tal, entra nas nossas redes sociais aí, deixa lá sua dúvida, sua pergunta, entendeu? Até sua denúncia também, entendeu? Que a gente pode, os órgãos competentes, a gente encaminha tudo direitinho, tá? A gente vai dar só um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Valeu! De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequieenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas, graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié.
por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José. Há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Dois Pontos Podcast. Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Mais uma vez aqui no segundo bloco aqui, né? Nós degustamos aqui de uma pizza maravilhosa da São José Vila Gourmet e ainda tomando ainda uma água mineral da Sol de Isbel. O segundo bloco aqui são umas perguntas um pouco mais polêmicas, né, Sérgio? Sim, mas antes de perguntar, quero perguntar pra ela. Gostou da pizza? Nossa, muito boa, super macia, deliciosa. Bem recheada. São José Vila Gourmet. Foi 3 pedaços que ela comeu, acho que ela gostou, viu? Na verdade, eles quase não deixaram pizza para mim. Tá bom, velho. Tá bom. É fenomenal. Mas vamos lá. Continuando nosso papo, eu queria só tirar uma dúvida com você. Nós já tivemos aqui a doutora Grazi Quaresma, delegada da DEAN, não é isso? E ela esteve aqui e a gente comentou na época, perguntou sobre essa questão da Lei Maria da Penha ser aplicada em mulheres trans. Como é que é aplicada essa lei? Existe um tratamento especial ou é como se estivesse tratando uma mulher cis mesmo, normal? Esse é um tema assim que vinha sendo discutido, sobretudo porque não tem nenhuma legislação específica para esse segmento, né? Mulheres trans são aquelas que nascem com o gênero masculino, mas se identificam com o gênero feminino e assim devem ser tratadas porque é uma escolha dela, né? A escolha da sua identidade de gênero. Só que com a mora legislativa houve um julgamento em sede de mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo entendeu, pela morosidade do Poder Legislativo em legislar sobre essas questões e aplicar a esse segmento, né, esse grupo de mulheres trans, né, que assim se identificam, as medidas protetivas da Maria da Penha. Então, se aplica sim para mulheres trans de acordo com o julgamento desse mandado de injunção. Só para fazer um recorte para quem não sabe o que é, o mandado de injunção é um dos remédios constitucionais, além do habeas corpus, habeas datas, né? Mandado de segurança, temos também um mandado de injunção, que é quando você ingressa porque há ausência de uma norma regulamentadora para exercício de um dos direitos e garantias fundamentais, sobretudo, né? Então, assim, quando o Supremo julgou esse mandado de injunção, passou-se, então, a possibilidade de se aplicar a Lei Maria da Penha para as mulheres trans. Então, sim, se aplica. Então, assim, pegando um gancho aí também, há muitas dúvidas, né? As relações homoafetivas, como é que se aplica? Qual a aplicabilidade? Como na mesma dosimetria que é para uma mulher? A atenção, as medidas protetivas? Fala um pouco aí para quem está acompanhando e tem, de fato, uma relação homoafetiva e às vezes fica com vergonha de perguntar, né? Você tá com vergonha? Não, tô liberado, porque assim, eu tô do seu lado aqui, eu fico muito à vontade. Né? Então eu sei que eu vou perguntar, doutora, porque ele tá... Não liga não, viu? Ele tá inibido. Super tranquila. É porque tem muita gente próxima que tem relação homoafetiva, né? E eu tenho o maior respeito e carinho por essas pessoas, né? E aí eu queria que ela tirasse essa dúvida. Assim, vamos só entender a questão da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi feita para a mulher. Certo. Criança, adolescente, mulher, gênero feminino. O Supremo entendeu que pela mora legislativa, pela ausência de norma regulamentadora, aplica-se também às mulheres trans. Ok, está pacificado já. Com relação às relações homoafetivas, a gente vai ter um certo cuidado aqui. Por quê?
Porque a vítima, para a Lei Maria da Penha, tem que ser a mulher. E com relação à trans, ela se identifica como mulher. Então, a gente já consegue ter um liame em relação a isso. Mas em relação à questão homoafetiva, de, por exemplo, um casal homoafetivo, né? Dois homens que se relacionam. Aí a gente tem que pensar... Ou duas mulheres, né? Ou duas mulheres. Mas em relação à mulher, a mulher, enquanto vítima, ela sempre vai se aplicar. Por quê? Certo. Porque para a Lei Maria da Penha, para o entendimento tanto do STF quanto do STJ, é no sentido de que não importa quem é o autor do delito, o autor do crime, o autor da violência. Não importa se é mulher, se é homem. O que importa é quem está no polo passivo, quem está na posição de vítima. Quem está na posição de vítima é mulher. Então não importa se é um neto, se é um tio, se é um pai, se é uma filha, se é uma nora, se é uma enteada, não importa. Quem estiver no polo ativo, quem estiver cometendo a violência, não quero saber, assim, tipo, a lei diz assim, não quero saber quem está cometendo a violência, não quero saber quem está perpetrando a violência. Se quem estiver no polo passivo for uma mulher, aplica-se a Lei Maria da Penha. Contudo, existe um entendimento, né, existe um julgamento aí da Corte Superior, no sentido de se aplicar às relações homoafetivas, no caso dois homens, né? Porque eu já falei que se for uma relação entre duas mulheres, uma delas vai estar no polo passivo como vítima, então vai se aplicar. A dúvida, acho que surge com relação à questão dos dois homens, né? Um no polo ativo, cometendo agressão, e um no polo passivo. Nesse caso, a gente não vai aplicar a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, como a gente vem discutindo aqui, ela trata de todo um contexto, não é só da questão da aplicação ou não, tem a questão de políticas públicas, né? Tem a questão do crime, que se descumprir, comete o crime. Para esses casais, se aplica pura e simplesmente as medidas protetivas, que são várias, né? Aí quando eu penso assim, para casais homoafetivos, um homem numa relação abusando, né? Cometendo, perpetrando a violência, e um outro homem no polo passivo. Eu posso usar a Lei Maria da Penha? Somente as medidas protetivas. Então, aqui bem claro, só posso aplicar as medidas protetivas. Posso citar, por exemplo, afastamento do lar, se eles convivem juntos, aproximação de núcleos familiares, né? Se tiver uma relação meio extremada, proibição de contato, proibição de frequentar determinados lugares. Então, assim, são exemplos de algumas medidas protetivas que podem se aplicar a esse casal. Agora, a lei como um todo, a Lei Maria da Penha, ela não se aplica para esses homens. Então, a gente vai tratar da questão da vulnerabilidade, porque se um agride o outro, a gente vai ter uma certa, um certo desnível em relação à questão da vulnerabilidade, né? Alguém vai estar sofrendo a violência e alguém vai estar cometendo. Então, assim, você pode pegar essas medidas e aplicar, mas a Lei Maria da Penha não se aplica, somente as medidas protetivas. Tirou a dúvida, Sérgio? Não, foi você que perguntou. Não venha puxando, não. Fiquem à vontade. Não venha se saindo, não. Fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida do seguinte, por exemplo, porque ainda aqui no Brasil ainda está um pouco obscura essa questão de algumas leis e de alguns direitos a favor das pessoas trans, né? Tanto homens, trans, mulheres trans e tal. Como essa questão do banheiro, em colégio e tal, ainda está meio confuso. Agora mesmo a Comissão Internacional de Olimpíadas mesmo, ela baniu, falou, não vai ter mais atletas trans para poder competir contra homens e contra mulheres e vice-versa, entendeu? Não vai ter mais, eles baniram. Acabou. Não sei se eles vão criar uns jogos voltados para isso. E teve muita injustiça, vamos dizer assim. Teve o caso de um nadador, homem, cis, que ele sempre ficava em 30º, 40º lugar lá na competição. Mas quando ele fez a transição, ele competiu contra mulheres, ele sempre ganhava em primeiro. Porque a formação dele, a gente sabe, né? A formação do homem é totalmente diferente da mulher. Entendeu? O homem tem a natureza para um propósito e a mulher para outro propósito. Então são fisiologias diferentes, né? E tá tendo essa confusão em relação a isso. Aí a minha dúvida com você, só pra gente fechar essa questão da Maria da Penha, se um homem ele chegar numa situação, que tem as situações adversas, né? Mas chegar numa situação, ele falar para a polícia, falar diante do juiz, do advogado, não, eu sou uma mulher, eu me sinto uma mulher, mesmo não tendo as características, ele pode se aproveitar disso? Olha, tipo o Fabão, assim, por exemplo. Se o Fabão chegar aqui e falar
ele é uma mulher, do jeito que ele tá aí, barbudo, porque não sei se você já viu que tem um caso de um... Tem no YouTube aí, no Instagram, de um cara barbudo, uma peruca loira, não sei se você já viu isso, e de vestido, ele ameaçando, ele, não, eu sou uma mulher, ameaçando alguém de uma... Acho que teve algum problema, foi numa loja, alguma coisa, porque a mulher não, como é que se diz? Não aceitou, ele tá caracterizado como mulher, mas tá de barba. Entendeu? Essa é Nessa uma situação. questão assim, extremamente complexa, né? É exato, A é por isso que eu falei que sociedade ainda a gente obscura aqui vive no hoje, Brasil. né? Voltando até chegar a essa a situação, quando você falou dessas questões das Olimpíadas, não foi? Foi. A gente já sai da esfera somente Brasil e já Isso. parte para questões mais internacionais, É. são outros países envolvidos, então aí já entra a questão da soberania, né, das nações. Então assim, é algo muito complexo, então nós deveríamos entender qual o contexto, né, que foi banido, qual foi o propósito. Então envolve aí soberanias de outros países, então assim, algo que assim, eu não adentraria essa seara Não, certo. no sentido de Só dizer foi se um tinha razão exemplo, ou não, é. mas algum propósito, sobretudo com relação, né, à questão, à estrutura Isso. física, o estereótipo, a questão da força que o corpo masculino tem em relação ao feminino, a gente sabe que existe essa diferença, né? Mas em relação à segunda parte que você citou, com relação a um trans, não é isso? Isso. Que se identificou enquanto mulher, mas que usava barba. Para a legislação, né, para nossos órgãos aí, o que vale é a autodeclaração. Independente de cirurgia, de transgenitalização, se você vai trocar ou não de sexo, não independe disso, independe de cirurgia. O que basta é a autodeclaração. É como você Mesmo se que o identifica. RG dele estiver lá, João da Silva Mesmo Antônio, que o RG esteja lá com basta apenas ele. é autodeclaração, e se ele quiser fazer alteração, nem precisa de ação judicial, basta ir no cartório, no registro, Sim. né, os cartórios extraoficiais, e fazer alteração. Mas, doutor, eu tô insistindo nesse caso porque é só que eu tô fazendo papel de Mas advogado do diabo. Gente, ele tá querendo me complicar, então vocês, por favor. Não, mas assim, por exemplo, mas simplesmente ele não vai receber uma lei, uma pena mais branda só pelo fato dele se autodeclarar? Pena em que aspecto você tá falando? Digamos que ele tenha agredido uma mulher. E não precisa ser companheira, pode ser uma irmã, uma parente, um primo, ou uma prima, alguma coisa. Mas ele se intitula mulher. Se ele, mesmo se intitulando mulher, cometer uma agressão, ele vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Porque, como eu falei anteriormente, Sim. independe de quem está no polo ativo. Se é um homem, se é uma mulher, se é um trans, se é um casal, não importa. Quem estiver cometendo violência doméstica familiar dentro de relações íntimas de afeto, núcleo familiar ou na própria estrutura doméstica, e aí entra filho de uma patroa que agride uma empregada, por exemplo, né? Um funcionário que já convive ali. Não é relação íntima de afeto, não é núcleo familiar, mas é um núcleo doméstico, está no seu núcleo doméstico. Se estiver presentes os requisitos, aplica-se a Lei Maria da Penha. Então, essa pessoa que se intitula trans, se ele estiver cometendo uma violência ou qualquer outro crime com relação a esse contexto de violência, vai se aplicar a lei. Porque, como eu disse, independe de quem seja, independe de gênero, quem estiver no polo ativo vai responder se estiver dentro do contexto que a Lei Maria da Penha abarca. A vítima tem de ser mulher, mas o autor, né, do fato pode ser qualquer pessoa. E de qualquer idade também. Qualquer idade. Interessante, né? E se... Claro que se estivermos falando de criança e adolescente, criança não comete crime, estará sujeita a medidas protetivas, e adolescente não comete crime, comete ato infracional, né? Análogo a um crime. Então, a gente tem que ter cuidado também com as nomenclaturas, mas vai ser enquadrado de alguma forma. No Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu tirei. Aquela questão afetiva, aquela questão do trans. Tá tendo uma tensão assim, né? Eu tenho que dizer, ele não me entende, ele me agride verbalmente, ele faz... E lembrando também que é importante, né? As medidas protetivas, ela tem caráter de uma medida inibitória, né? Isso foi decidido pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, ela tem essa cautelar inibitória. Então, assim, enquanto houver risco de violência, a medida protetiva, ela continua vigendo. Não é como a prisão temporária, que a cada 90 dias o juiz tem de revisitar os requisitos se estão presentes ou não para manter a prisão. A Lei Maria da Penha, o juiz pode fazer esse de ofício, né? Ele pode ser provocado,
mas a vítima, o suposto autor, eles têm de ser ouvidos numa audiência, né? Tem de ter o contraditório, mas não existe prazo para as medidas protetivas. Enquanto a violência se mantiver, a medida protetiva ela vai existir. Então, assim, não tem esse requisito temporal, porque é justamente uma tela inibitória para a violência, para proteger. Em relação à questão das medidas protetivas também, existem outras, né? As mulheres, por exemplo, se alguma mulher hoje que estiver nos ouvindo, estiver vivenciando uma violência doméstica, saiba que se ela for uma servidora pública, ela tem direito de uma remoção. Se ela tiver filho na escola, depois dessa remoção, ela pode matricular o filho e esse sigilo é mantido enquanto se estiverem presentes esses requisitos. Se for uma mulher que tem um vínculo numa empresa, né, na esfera privada, ela tem direito de 6 meses de afastamento, lembrando que a empresa paga os primeiros 15 dias e os outros meses quem paga é o INSS. Então, assim, se ela precisar se afastar por conta dessa violência, não seria justo ela perder o emprego. Então, tem essa previsão também. Tem a questão do aluguel social, se ela precisar sair da residência, daquele núcleo de violência e não enxergar formas de sair dessa violência. Tem os órgãos públicos que direcionam, né, essas questões. Procurar assistência social, procurar órgãos públicos, que existe também a previsão na lei de um aluguel social para essa mulher, temporário, mas já é uma forma de ela respirar, né? E ela se afastar desse núcleo de violência para evitar culminar num feminicídio, né? Que é o que a gente discutiu anteriormente. Essa questão de afastamento eu não sabia não, pelo INSS, depois dos 15 dias não. Para mim Eu queria também tirar uma dúvida do seguinte, sobre, fugindo um pouquinho da questão da Maria da Penha, que acho que ficou bem claro aqui, mas eu queria ir para uma outra vertente. Digamos que eu trabalho numa indústria, uma empresa qualquer, e eu tenho uma colega de trabalho que eu acho ela bonita, atraente. E eu posso ser um colega de trabalho dela, eu posso ser o patrão dela, não importa. Assim. Mas aí eu quero chamá-la para sair, eu quero agradar ela aos poucos. Eu dou lá um bombonzinho, dou flores, alguma coisa assim. Isso conota assédio? Depende. É uma linha muito tênue. Por quê? Existe a tipificação do assédio sexual como crime no Código Penal. Então, assim, mas a gente tem que ter cuidado com as condutas. Porque, primeiro, tem de existir uma hierarquia, né? Entre as partes, né? No caso, você citou o exemplo de, por exemplo, você é o dono da empresa e você tem uma funcionária. Isso. A tipificação, a elementar do crime, quando eu falo que a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque quando você comete um crime, você pode ser penalizado. E a depender da pena, a sua liberdade pode ser restringida, você pode ir preso. Então, por isso que a gente tem de ter muito cuidado quando a gente pergunta sobre determinadas condutas típicas, como é que aquela elementar está prevista na lei. Porque para configurar assédio sexual, precisa estar presente a elementar constranger. Você está constrangendo ela, você está ameaçando ela de alguma forma, com algum constrangimento, que se ela não sair com você, ela vai perder o emprego? Aí a gente pode pensar no assédio sexual. Agora, a gente pode também verificar se é porque você achou ela interessante, você a admira, você quer conquistar. Né? Digamos assim que é autêntica, né? Então, tudo vai depender, Sérgio, do contexto fático. A gente não pode dizer, cometer essa conduta já é crime. Não, vamos lá, o artigo da lei, vamos verificar se as elementares estão presentes, vamos verificar se naquela conduta existe a capitulação, constrangimento, né? Porque a gente está tratando de coisas graves, de crime, né? Então, assim, tem essa linha tênue. A gente sabe que existe, né? Em relação a professor-aluno, patrão-empregado. Então, assim, tem esse contexto. E também tem que ter o objetivo de uma satisfação da sua... uma satisfação pessoal relacionada a questões sexuais. Se não for dentro desse contexto, a gente já foge dessa capitulação e a gente pode se enquadrar em outro tipo de conduta. Mas não necessariamente assédio sexual, porque tem que estar previsto essas elementares. Não sei se esclareci sua dúvida. Esclareceu sim, agora tá vendo outras. Gente do céu. Bom, vamos lá. Digamos aí que Acho que foi a pizza, viu? Foi a pizza. Por exemplo, minhas intenções são autênticas, tá? Eu quero sair com ela, eu quero conhecê-la melhor, tal. Mas digamos que ela não tem um bom caráter e ela utilize isso como assédio. Aí, meu amigo, você vai ter de ter um bom advogado. Porque a gente sabe, né, que existem certas condutas e certos comportamentos em
em que as pessoas, infelizmente, mentem, Isso, né? sim. Acontece de ambos os lados. Então, assim, claro que se houver uma denúncia, né? Se isso chegar a virar um processo, vai ter a fase de instrução, onde as partes serão ouvidas. Claro que o Ministério Público, para ofertar uma denúncia, né? Ou se for de ação penal pública ou condicionada à representação, virar uma denúncia, não é de qualquer forma, não é assim, já virou crime, não. Porque tem toda uma questão, por isso que existe o processo, né? Tem uma linha processual, o oferecimento da denúncia. Aí você vai ter o seu direito de apresentar a sua defesa através de uma resposta à acusação. Aí o juiz vai ou não receber, né, essa denúncia, aí vai marcar essa audiência, vai instruir, se for o caso, ouvir testemunhas, para ao final, com todas as provas que foram trazidas aos autos, o juiz sentenciar. Então, assim, não é simplesmente, cometeu, já vai ser. Não, tem que verificar, né? Agora, assim, tem casos e casos. Tem casos que dá para apertar a mente do indivíduo, né? Porque, por exemplo, e às vezes tem que contar com a sorte e com um bom advogado. E com um bom advogado ou advogada. Aí, mas porque, por exemplo, digamos lá, eu levo flores para ela. Flores. O juiz pode entender que isso foi um assédio, a depender do advogado que está defendendo ela? É como eu falei, tem de estar presente a figura do constrangimento. Não é isso, mas digamos que ela esteja mentindo. Eu me senti constrangida. Eu acho assim, eu digo pelo ato, Sérgio. o juiz, né, fala assim, não, isso conotou assédio. Só pelo fato de oferecer flores. Você entendeu onde eu quero chegar? Desarrazoado, assim, desproporcional. Sim. Né? Claro que a gente sabe que existe assédio nos ambientes de trabalho. Sim. Muitas mulheres são vitimadas, né, em relação a isso. Eu, inclusive, já fui assediada num ambiente de trabalho, eu sei o que é isso. Mas, assim, tem que ter algumas elementares típicas, né, da figura criminal, para a gente poder enquadrar certinho na conduta, né? Então, assim, não é qualquer gesto que vai configurar. Se a pessoa se sente assim, eu não digo constrangida, porque existe elementar constranger. A pessoa pode se sentir desconfortável. Isso. Né? Pode-se utilizar um outro adjetivo, desconfortável, né? Então, existem essas situações. Sim, mas, assim, a gente percebe que são linhas muito tênues, assim, né? Essas questões, esses comportamentos, essas relações. A própria tipificação criminal, né? Tem a questão do assédio, tem a importunação sexual, né? Então, assim, tem outros elementares que a gente pode verificar se perseguição, né? Também. Tem um stalking, mas aí já é outra circunstância, já é outra situação, já é uma perseguição reiterada, já pode ter havido um relacionamento prévio, um término, uma não aceitação, e aí persegue a pessoa de várias formas, acaba prejudicando a vida dessa pessoa, o desenvolvimento dela, né? O deslocamento, a paz dessa pessoa. Então, é outra figura típica. Então, assim, são várias figuras típicas que existem dentro do Código Penal. Então, a gente tem que olhar para a conduta, verificar se as elementares estão presentes, para depois a gente pegar e encaixar, que é o chamado a subsunção. Pratica o ato, verifica se esse ato se subsume ao tipo penal, para a gente dizer se realmente está previsto ou não a figura típica. Interessante, né? Tirou as dúvidas? Tirei. Agora, uma coisa aqui, Sérgio, a gente sempre, quando traz uma pessoa que é de determinada profissão, a gente sempre fala um pouco, né? A gente faz uma retomada histórica, a gente sempre procura saber, até porque não só a gente não pergunta pra gente, a gente pergunta pra quem tá do outro lado da telinha, né? Então, assim, as pessoas perguntam, né? Sobre mulheres no direito, né? E a gente faz uma pergunta aqui que é bem filosofia, bem história. Quem foi a primeira advogada do Brasil? A gente tem conhecimento que teve uma mulher que estudou em São Paulo, eu não sei se foi Maria Augusta, mas assim, de conhecimento assim sedimentado foi Mirtes Gomes da Costa, foi a primeira mulher a formar em Direito. No Brasil? No Brasil. Ela é nascida no Rio de Janeiro, não me recordo agora a cidade. Tinha determinadas resistências, sobretudo por essa questão, né, de ser mulher, porque ainda existia resistência, sobretudo de colegas homens. Mas Mirtes Gomes da Costa, segundo informações, foi a primeira mulher a conseguir se formar em Direito, conseguiu o diploma depois pela OAB. Inclusive, tem uma premiação de Mirtes Gomes da Costa, que é dado pela OAB desde o ano de 2016 para mulheres que se destacam na advocacia. Legal. Então, é importante a gente saber, Alguma né? baiana já foi indicada, ganhou? Eu não tenho conhecimento, mas é bom a gente saber que em algum momento, alguma mulher desbravou, e né? valorizou a profissão, né? Valorizou a profissão, igual a Eliana Calmon, acho que foi a primeira ministra do STJ. E teve também uma outra mulher que
não me recordo o nome agora, que também foi a primeira ministra, Ellen Grace, foi a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente só tem agora, né, Carmen Lúcia, porque Rosa Weber se aposentou, né? E agora só temos Carmen Lúcia, e foi indicado outros homens. Então hoje a gente só tem uma mulher no Supremo. Vamos ver quando chegar a vez de ela se aposentar, se vão indicar outra mulher. Outra mulher, né? Mas assim, tem várias mulheres, né, que desbravaram, né? Então, assim, é bem interessante essa premiação de Mirtes Gomes da Costa para mulheres que se destacam em algum segmento da advocacia, e elas lutaram por esses direitos femininos. E na advocacia contemporânea, quem é que assim, você admira? Quem é uma das referências? Mulher? Mulher? É. Eu gosto muito dos posicionamentos da ministra do Supremo Tribunal Federal. Eu gosto muito dela. Carmen Lúcia? Carmen Lúcia. Eu gosto muito da forma como ela se expõe, né, assim, nas redes sociais em relação à defesa dos direitos da mulher, né? Ela, legal. enquanto mulher, como ela se posiciona. Ela até contou num desses eventos que ela vai, que ela estava no prédio da casa dela, e está nas redes sociais, e tinha um vizinho trabalhando no quintal. E aí olhou para ela e falou assim: olha, eu acho melhor a senhora sair dessa casa, viu? Que mora aí uma autoridade. Aí, eu vi esse caso. Ouviu? Eu vi. Então, aí depois que ele falou que, e parece que essa autoridade é uma mulher. Que interessante, né? Eu vi. Então, assim, aí ela termina a frase, não me recordo exatamente agora, mas assim, é como as falas que ela traz são muito pertinentes, né? Outro dia ela falou sobre a necessidade das mulheres se destacarem na advocacia, de se inscreverem para cargos, né, que são quintos constitucionais, e que ainda havia, assim, uma certa resistência, né? E poucas indicações de mulheres nesses espaços. Hoje a gente consegue mais ou menos uma equiparação de uns 50% de mulheres nessas carreiras jurídicas, mas ainda assim, exercendo cargos de destaque como ministros do Supremo, ministros do STJ, né, desembargadores. A gente não tem ainda esse equilíbrio, infelizmente. Mas a gente sabe o papel, né, que as mulheres desempenham, o quanto é importante. As indicações são sempre homens. E A grande maioria sim, mas nós estamos aí na luta. Não desanimem, mulheres. Sigamos em frente e firmes. Com certeza. E, Ed, pra gente finalizar, quem deve lhe procurar, em que situação e onde lhe procurar? Hoje eu atuo no escritório, acho que é ali na Ladeira da Balança. Avenida José Moreira Sobrinho. Isso, né? Acho que é 103 o número. O nome do escritório é Tolomei Santos, que são meus colegas, né? Excelentes advogados. E eu hoje atuo lá, né, nesse espaço, tem uma sala lá, e também advogo com o nosso digníssimo Dr. Vilas Boas. Se vocês verem uma moto amarela lá, né, na Ladeira da Balança, é ali. Parada na porta é ali, que é do Dr. Tiago. Grande tributarista, né? E faz outras áreas também. Quem lhe procura? Em que situação? São pessoas que sofreram que tipo de crime, que tipo de problemas que elas têm que elas podem procurar? Eu hoje advogo um pouco no cível, faço família e um pouco de previdenciário, mas as minhas especialidades todas são voltadas e focadas para a área crime, né? Então fiz várias especializações na área criminal, umas 4, e eu trabalho nesse segmento. Então, se você precisar de algum advogado que atue na área criminalista, acompanhamentos em delegacias, acompanhar o andamento processual, é só me procurarem lá, doutora Edinalva Santos, no escritório Tolomei Santos. Boa. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Fabão também, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico. Os nossos microfones estão abertos para você, para agradecimentos. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é super importante, né, a gente trazer informações para aqueles que em determinados momentos não detêm, sobretudo com relação a essa área, né, que assim, a Lei Maria da Penha tá batida e tal, mas todos os dias tem mulheres sofrendo violência doméstica familiar, não conhece as nuances da lei, porque não é somente criminalizar, só tem a previsão de um crime cuja pena é de 2 a 5 anos, cabe fiança sim, mas só pode ser arbitrada pelo juiz, é um crime de reclusão. Mas assim, é bom a gente trazer informações, porque informações salvam vidas, né? A gente trouxe os 3 números que eu gostaria de repetir, o 180, 190 e 100. Então assim, mulheres, se vocês estão em algum contexto de violência doméstica, seja qual for, física, sexual, psicológica, patrimonial,
procurem um advogado. Se não tiver condição de construir um advogado, procure a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é excelente, ela dá todo o aparato jurídico, né, toda a orientação necessária. E não esperem que determinado tipo de violência culmine no feminicídio. Então, assim, informação salva vidas. E se você souber de alguém que esteja vivenciando esse tipo de violência, denuncie. Interessante, viu? Bem produtivo aqui o bate-papo. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora estar aqui. Eu agradecer também ao escritório lá, Tolomei, também por ter cedido Nossa, passe aqui pra gente. O passe foi emprestado. E também em particular lá o Thiago Vilas Boas, meu amigo pessoal, um grande advogado. E também agradecer a Delicatessen São José, que nos mandou uma pizza maravilhosa, muito boa. E Fabão aqui quase comeu sozinho. A Sol de Isabel, que nos mandou uma água geladíssima com gás aqui. Muito obrigado ao Neto, ao Pastel. E vamos deixar mais uma vez aqui as redes sociais da gente, para que você possa participar, dar sugestão tal, e comentar sobre o que aconteceu no nosso papo hoje aqui no nosso episódio. E até semana que vem, com mais um episódio do podcast. Tchau, gente. Valeu.